Nosso tema de hoje é a cultura audiovisual, particularmente o cinema e a fotografia como instrumentos de preservação da história dos africanos e afrodescendentes, com foco no Brasil, nos Estados Unidos e na África do Sul. Que luz é essa que vem lá do mar? É a senhora das candeias, mãe dos orixás. Seu AD resplandece na lua cheia. Glória e glória, glória mamãe sereia. Glória e glória, glória mamãe sereia. Inaê por cima do mar prateou, por cima do mar mareou, por cima do mar encandeou. Inaê por cima do mar prateou, por cima do mar mareou, por cima do mar encandeou. Nossa convidada de hoje tem um extenso currículo acadêmico, com graduação em filosofia, mestrado em educação, doutorado em antropologia social e pós-doutorado em sociologia com o tema Uma Vida em Arquivos, voltado aos registros dos movimentos antirracistas no Brasil, nos Estados Unidos e na África do Sul. Professora adjunta da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, atua nos programas de pós-graduação em Educação, Cultura e Comunicação da UERJ e no programa de mestrado em Cultura e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense. Em 2014, participou das Jornadas Cinematográficas da Mulher Africana de Imagem em Burkina Faso, além de pesquisas no campo audiovisual em Moçambique e na África do Sul. Atualmente está organizando um livro de entrevista com cineastas afro-brasileiros e africanos. Vamos conversar com a professora doutora Janaína Damasceno. Janaína, o que atraiu você para essa área da educação? Primeiro, gostaria de agradecê-los pelo convite, Carlos Alberto, Filó. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E vocês também são dos motivadores, né, desse meu encontro com a imagem, com a educação e com o estudo das relações sociais. Eu queria também começar prestando uma homenagem à dona Chica Xavier, nossa agora bem lembrada, nossa mais velha, que foi extremamente importante para a história do audiovisual brasileiro, para a história da TV brasileira, e inspirou gerações e gerações de jovens negros, de pessoas negras, não é, com o sorriso que ela tinha em cada novela, em cada imagem, em cada filme que ela fez. Não é? Então, gostaria... E nós a conhecemos pessoalmente. Ela era assim também, pessoalmente. Ai, que maravilha. Né? Aquele sorriso lindo, forte, doce. Então, gostaria de lembrar dela nesse momento que é triste para todos nós, né? Mas que, ao mesmo tempo, a gente sabe que ela se tornou agora nossa mais nova, bem lembrada. E isso também, para a gente, é uma honra e faz parte da nossa ancestralidade. Não é? Dona Chica Xavier agora também faz parte dessa memória audiovisual que a gente tem, né, da existência negra do Brasil. Ela faz parte dessa inscrição de imagem, né, do negro na TV brasileira e no audiovisual brasileiro. Bom, que momento eu parti para a educação? Você perguntou, é isso? Bom, na verdade, minha trajetória com a educação é bem antiga. Eu fiz dos anos 80 para os anos 90, eu fiz curso de magistério, fui alfabetizadora, então eu sou uma alfabetizadora ainda, tenho muito orgulho disso. E comecei desde cedo, desde os 15 anos eu sou professora, faz muito tempo que eu sou professora. Mas com a questão das relações sociais, da cultura negra, eu só começo a trabalhar com isso a partir de 2003. Né? Inicialmente em cursinhos pré-vestibulares, voltados para a população negra, na cidade de Campinas, onde eu fiz a minha graduação. E depois, não é, que a gente montou um núcleo de estudos negros na Unicamp, eu comecei a me voltar, então, para os estudos sobre relações raciais. Minha vida na universidade não começa com os estudos sobre nós, né, ou sobre negritude, ou sobre cultura negra. Na verdade, no mundo da filosofia, nos anos 90, quando eu estudei filosofia, era um mundo totalmente branco, e ainda não é, quase que basicamente branco.
Então, eu tinha algumas inspirações, como a Sueli Carneiro, que vem da filosofia, Gislene, que vem da filosofia, mas eu não encontrava na filosofia nenhum espaço para estudar questões raciais, ou cultura negra, ou pensamento negro, ou filosofia negra naquele momento, dos anos 90, né, para os anos 2000. Então, na verdade, eu mudo de campo, começo a estudar cinema. Eu fiz uma graduação, na minha graduação eu fiz uma iniciação científica sobre os livros de cinema do Gilles Deleuze. Me aproximo então da obra do Alain Resnais, que é um cineasta francês, estudando em especial Noite Nevoeiro, que é um filme que ele faz sobre campos de concentração. E aí eu me adenso sobre uma leitura e uma bibliografia sobre a questão judaica e o holocausto judaico na Alemanha. E é depois disso que eu vou me aproximar dos estudos sobre o negro. Então, veja o percurso que eu faço, né? Não é um percurso direto. Eu faço um percurso que sai do mundo do pensamento muito ocidental, vai estudar as questões do Holocausto judaico, e aí, depois disso é que eu vou me aproximando do campo das relações raciais no Brasil, em especial da questão do negro no Brasil, e vou trabalhar com isso, e vou ser professora de cultura de audiovisual, né? Tive uma produtora durante algum tempo, fui produtora, fui continuista, fiz mostras de cinema negro ainda em 2002, no início dos anos 2000, 2002, 2003, e aí que eu vou me aproximando desse campo. Mas como é que entra nisso a antropologia social? Eu fiz graduação em filosofia, abri uma produtora, trabalhei com cinema durante um tempo, e eu comecei a fazer um filme chamado Elas São Pretas, que era um filme sobre o cotidiano de estudantes negras na Unicamp, que foi um filme que eu nunca terminei, por sinal. Foi um filme que eu comecei e nunca terminei, porque enquanto eu estava fazendo esse filme, a minha produtora foi roubada. E roubaram assim, tudo que a gente tinha, câmera, todos os nossos equipamentos, e roubaram também parte do nosso material, do material que eu tinha gravado com 80 estudantes negras na Unicamp. Então, tem uma tragédia no meio da minha trajetória como cineasta, digamos assim. Um desafio. Que acabou se tornando... E aí, o que eu fiz? Eu tinha aquele material, tinha entrevistado várias jovens. Isso foi, então, no início dos anos 2000, no momento que a gente está debatendo a questão das cotas, né, nas universidades, e aí eu tinha a intenção de saber como que era o cotidiano, né, das jovens negras na universidade onde eu estudei. E comecei a fazer esse filme, que foi maravilhoso. A gente conseguiu reunir 80 estudantes, entrevistar 80 estudantes, acompanhar o cotidiano de algumas delas, né? Foi um filme muito intenso, mas que teve essa marca dessa pequena tragédia no meio. O que foi que eu fiz? Como eu tinha já, né, todo documentarista faz isso, eu já tinha transcrito boa parte das entrevistas com as estudantes, eu aproveitei essas entrevistas e transformei aquilo que seria um documentário, um filme, num projeto de mestrado. Então, é nesse momento que eu vou me aproximando da antropologia. Eu vou para o curso de mestrado em educação na Unicamp, mas no departamento, numa área que é de antropologia da educação, né? Para tentar entender, já que eu tinha aquele material, né, maravilhoso, para tentar passar. Né? Então, como eu não tinha conseguido fazer um filme, para tentar transformar todo aquele material que eu tinha numa dissertação. E aí eu terminei o mestrado em 2005, eu entrei no mestrado em 2005, terminei em 2007, né, falando justamente sobre isso, sobre quais eram, como as meninas, como as jovens negras se articulavam numa universidade quase que exclusivamente branca, né, de classe média alta e, né, e mediana, né? Embora a pública, a Unicamp é ainda uma das universidades mais elitistas do Brasil. Então, como a gente se agenciava naquele lugar que nunca foi pensado para nós, né? Então, a minha entrada na antropologia se dá assim. Depois eu vou fazer o doutorado, vou para a USP fazer o doutorado, tive a sorte, a honra de ser orientada pelo professor Kabengele Munanga,
né, na antropologia da USP. Isso é uma das coisas mais importantes da minha vida. E aí, com ele, eu estudei a trajetória de uma socióloga chamada Virginia Leone Bicudo, que é uma socióloga negra, que na primeira metade dos anos do século XX vai estudar sobre relações raciais, vai fazer uma pesquisa extremamente densa sobre as relações raciais na cidade de São Paulo, e vai mostrar que, né, ao contrário do que a maioria dos sujeitos, dos pensadores, dos intelectuais brasileiros estão falando naquele momento, ela vai dizer assim, olha, existe preconceito de cor, sim, né, no Brasil, a gente consegue ver isso na cidade de São Paulo, e vai mostrar como é que a sociedade, como é que a comunidade negra reagia a esse preconceito. Então, que é um estudo bem bonito da Ela dona foi uma Virgínia. pioneira, sem Ela dúvida foi alguma. maravilhosa, maravilhosa. Então, eu tive a chance de me debruçar sobre a trajetória dela, principalmente sobre a trajetória intelectual, né? Às vezes a gente faz pouco esse exercício de ouvir o que as mulheres estão escrevendo, né? É ouvir o que elas escrevem mesmo, gente. Não é só ler, mas ouvir o que elas estão escrevendo. E aí eu tive essa oportunidade sendo guiada pelo professor Kabengele. E daí veio Uma Vida em Arquivos, o seu projeto de pós-doutorado? Sim, sim. O trabalho que eu fiz sobre a Virgínia também teve uma parte de arquivos. Arquivos sempre foi uma coisa que gostei muito, muito mesmo. E aí, no pós-doutorado, eu fiz o pós-doutorado supervisionada pelo professor Walter Silvério, lá na UFSCar, também uma outra pessoa extremamente importante na minha trajetória e na trajetória do movimento negro no Brasil, principalmente nessa questão da disputa e da discussão sobre as cotas, né? E aí o que eu comecei a entender com esse projeto que eu tinha, eu comecei a perceber o seguinte, quando a gente fala em Estados Unidos, a gente tem um imaginário, quando a gente fala sobre a luta negra nos Estados Unidos, a gente tem o imaginário dessa luta. Quando a gente fala sobre a luta negra na África do Sul contra o apartheid, a gente tem o imaginário dessa luta. Quando a gente fala sobre a luta negra no Brasil, esse imaginário não está tão bem construído dentro da nossa comunidade. Tem só Não é? alguns focos, algumas coisas Isso. esparsas, mas não tem uma continuidade, algo, né, que vem ao longo do tempo. Isso, porque olha, Uma luta veja, que vem desde a escravidão, que passa pelas organizações do século XIX, os clubes, a imprensa negra. É uma coisa extremamente rica que, para algumas pessoas, é só a Frente Negra em 31 em São Paulo, Teatro Experimental isso, do Negro em 45 e o MNU em 78. isso. Mas eu comecei a perceber algumas coisas, né, nessa minha pesquisa. Uma delas é que o fato de você não ter uma memória visual dessa luta faz com que a gente tenha a impressão que ela não existiu. Então, uma das questões, e isso eu acho que advém dessa ideia da democracia racial também. A democracia racial, ela surgiu, né, para desqualificar a luta negra. O fato da gente não ter uma memória visual da luta negra constituída faz com que a gente ache que essa luta não existe, faz com que a gente pense que essa luta não existiu. Então, quando a gente pensa na África do Sul, a gente tem as imagens, pelo menos todo mundo, né, tem no imaginário as fotos, as imagens do Nelson Mandela. Quando a gente fala nos Estados Unidos, não é? Todo mundo tem pelo menos a imagem do Martin Luther King, ou dos Panteras Negras, ou da Angela Davis. Quais são Ou as aqueles imagens? filmes todos que mostram a discriminação racial, os Isso, linchamentos, aquela coisa toda, exato. isso está muito presente para mim. Isso. Mas quais são essas imagens icônicas da luta negra no Brasil? Elas existem, mas a gente não consegue, né? A gente não conseguiu ainda, porque a gente não tem uma comunidade de memória constituída, de fato, a gente não consegue fazer com que essas imagens, né, se tornem amplas, que todo mundo conheça essas imagens. Num mundo que é dominado por imagens, né, porque é isso, a gente vive num mundo que as imagens dominam. Não ter constituída a luta negra no Brasil por imagens faz com que a gente ache que ela não existe. Parece que a luta não existe ou não existiu. Então, por isso é muito importante, por exemplo, um trabalho como o de vocês. Porque, não é, eles abastecem o nosso imaginário sobre a luta negra. A gente começa a dar rosto, e é importante. A Isildinha Batista tem um trabalho bonito sobre rostidade. É importante a gente dar rosto e nome para a luta. Você teve Pode uma falar. passagem pela Universidade Federal de São Carlos, que ali parece uma espécie de celeiro de Sim.
intelectuais e militantes negros. Nós vamos fazer uma pausa agora, breve, e em seguida voltaremos a partir dessa sua experiência da Universidade de São Carlos e ampliando aí para esse monte de coisas que você tem feito nessa área.